O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Terro Preste, apresentador do podcast Ciência Suja. E estamos chegando ao nosso último episódio de 2024. Feliz Natal, porque tá quase lá, né? Gente, eu tô aqui, como vocês conhecem, com a minha colinha, porque eu não sou da TV e a gente tem feito esses mesacasts, então eu sempre pego aqui um apoio pra mim, né? Mas eu queria explicar pra vocês hoje por que a gente tá com esse nosso último episódio no formato de mesacast. A gente já vai falar do chip da beleza, tá, gente? É que o Ciência Suja foi aprovado num grant do Pulitzer Center, que é um grant piloto deles, né, um programa piloto deles de desinformação em ciência. Então a gente se juntou com veículos como o Núcleo, a Veja Saúde, Asmina e o Olá Ciência, e a gente vai fazer diferentes reportagens sobre o uso de anabolizantes com fins estéticos, né, ou enfim, para os mais variados usos deles, né. E dos usos também, supostamente, de saúde, né? Então a gente estava andando com o episódio tradicional sobre isso, que seria lançado nessa data agora, só que com esse apoio a gente falou, bom, vamos segurar esse episódio para a gente apurar mais um pouco e vamos aproveitar para fazer um mesacast e discutir um assunto específico, né, dentro desse universo, que ajuda, né, a gente até a fazer um aquecimento, mas também para vocês conhecerem esse lado secundário que a gente não teria tanto tempo para falar nesse episódio, né? E daí, a nossa ideia de fazer esse episódio aqui sobre o chip da beleza, os implantes hormonais, porque, gente, o negócio tá pegando fogo. Só antes de passar a bola aqui para Clô, eu queria dizer para vocês também que, em homenagem ao Natal, a gente vai ter mais um sorteio para os nossos assinantes, pro pessoal que está no nosso financiamento coletivo. Vão ter 4 livros para vocês, né? E aí a gente vai fazer o sorteio no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira. A gente coloca nas redes sociais e avisa vocês também por e-mail para quem ganhar esses livros, tá bom? Acho que é isso, Clô, se quiser tocar daí. Obrigada, Theo. Oi, gente. Bom, não sei se vocês acompanharam, mas recentemente a Anvisa soltou algumas resoluções sobre o uso de implantes hormonais ou chips da beleza, e agora tem gente até chamando de chips da saúde, reforçando a proibição do uso para fins estéticos. Mas a gente sabe que não é só para fins estéticos que esses produtos são oficialmente até prescritos por médicos, né? A Anvisa se posicionou depois que mais de 30 sociedades médicas se posicionaram contra o uso desses implantes hormonais, incluindo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, porque, gente, assim, realmente o negócio tá bizarro. Esses chips não foram testados, a maioria não tem registro na Anvisa, e eles são prescritos a rodo para dar conta de tudo. Então, para dar up na libido, contra o cansaço, emagrecimento, pele, até para deixar a pessoa mais bonita, e colocando como argumento esse falso uso médico aí. Só que, em geral, isso vem com altas doses de testosterona ou hormônios sintéticos que atuam como a testosterona, que é o caso da gestrinona. Então, assim, gente, é anabolizante com todos os riscos associados a isso. E tem mulher usando esse chip sem nem saber o que tem dentro. Esses implantes são absorvíveis, então a pessoa não consegue tirar depois que o efeito colateral aparece. E esses chips são feitos em farmácias de manipulação. Então tem mais de uma substância que às vezes nem conhece o nome. Ninguém sabe direito o que tem dentro. O Conselho Federal de Medicina já proibiu faz um tempo os médicos de prescreverem hormônios para fins estéticos. Mas os profissionais que indicam isso colocam diagnósticos e motivos sem pé nem cabeça para prescrever. Tá cansada? Chip. Tá fraca? Chip. Tem baixa testosterona? Então bora de chip. Então nesse episódio a gente vai falar desses argumentos pseudocientíficos que estão usando para prescrever esses implantes e para ganhar bastante dinheiro também. E também quais são os riscos de cair nessa. Boa. E bom, a gente não tá aqui para falar disso sozinhos, por óbvio, a gente tem apurado bastante o assunto, né, Clô? Mas a gente tá longe de ser especialista, então a gente trouxe 2 pessoas que manjam mesmo dessa história. Então, gente, eu vou começar apresentando aqui a endocrinologista Maria Edna de Mello, do Departamento de Obesidade da SBEM, que é a sociedade que a Clóe falou agora há pouco, né? Ela foi uma das que pediu providência para a Anvisa. A Maria Edna lida com o tema da obesidade faz um tempo, né? E também com a questão da imagem corporal, né, doutora Maria Edna? E imagino que você deve estar sofrendo com essas novas promessas, né, doutora Maria? Eu e vários colegas que atendem os pacientes que apresentam as complicações, porque quando os pacientes complicam, ele não volta no consultório de quem implantou.
ele acaba vindo para a gente. Então, a gente acaba sofrendo pelo descaso com a saúde, pelo descaso com a medicina e principalmente pela questão do paciente, né? Porque é um risco. Agora, esse médico que não recebe o fracasso, ele tá falando que para ele deu 100% certo, né? Justamente porque não é ele que recebe o fracasso. Sim, e muitas vezes, quando os pacientes entram em contato com eles não retornam, ou então falam que não tem nenhuma relação, porque quando você tem uma ocorrência, por exemplo, de um AVC numa paciente que não tem nenhum fator de risco e que tem um implante de anabolizante, então é muito provável que tenha essa associação, mas para ele nunca vai ser. Pois é. Bom, e a outra pessoa que a gente trouxe aqui é o professor Bruno Gualano. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada da Nutrição da Faculdade de Medicina da USP. E ele também é do Centro de Medicina do Estilo de Vida, entre outras coisas, tá, gente? O Bruno está aqui porque, além de investigar esse assunto faz um tempo, ele está coordenando um estudo na USP que vai abordar os anabolizantes de várias formas. Bruno, conta pra gente um pouco desse trabalho e se de alguma forma você acabou entrando nesse assunto do chip da beleza por causa dele. Bom, Theo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui também com a minha amiga Maria Edna, né, colega do HC, da Faculdade de Medicina. Bom, é um trabalho super desafiador, né, e que a gente não consegue responder, né, todas essas questões que estão postas aí, né, com um olhar, né, só da biologia, só da fisiologia, né, por isso que a gente montou um grupo super capacitado, com mais de 30 especialistas, inclusive o pessoal das ciências sociais, né, então tem muita questão que a gente precisa discutir. Uma coisa é o que se vê aí de picaretagem, né, de charlatanismo, esse pessoal da hormonologia que se auto-intitula, né, especialista em hormônios, né? Especialista em hormônio é minha colega que está aqui, né, que estudou endocrinologia. Existe uma disciplina para isso, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas do outro lado, tem os usuários, né? Então a gente precisa entender quem são os usuários. São só aqueles que estão buscando estética, são aqueles que fazem uso recreacional, ou são pessoas que às vezes necessitam dessas drogas, né? De repente para fins laborais, quer dizer, da ocupação, para ganhar dinheiro. Então, todas essas questões nos interessam, né? Da saúde física, digamos, né? A saúde mental, passando também por essas questões mais sociais. Boa. Bom, vou começar aqui a puxar a primeira pergunta para a doutora Maria Edna. Em relação ao apelo comercial ou médico do termo chip da beleza, você vê uma questão mais estética mesmo envolvida ou tem algum outro ponto ali que o pessoal usa para vender e que conquista o paciente? Hoje eles evitam usar a expressão chip da beleza. A gente que está mantendo essa expressão até para não esquecer que o uso é essencialmente estético. Né? Quando se prescreve ou se implanta um chip numa mulher, porque a população que acaba mais recebendo esse tipo de produto, né, as justificativas, elas são, como você falou, para qualquer queixa, implante. Né, e implante com anabolizante. Então, a essência, ela continua ficando na questão estética. Né? As duas outras sugestões que eles falam, que é endometriose e reposição hormonal na menopausa, existem outros tratamentos na medicina e que não incluem nenhum implante hormonal. Perfeito. E o termo que você falou eles têm tentado fazer chip da saúde, né? Que é uma coisa para tentar migrar esse nome, né? Acho que a saúde... reposição hormonal. Não, a saúde realmente que aumenta aí a saúde financeira. A gente vai chegar lá. Total. Mas assim, a lógica para entender esse chip, assim, se fosse para você definir o que ele tem, Maria Edna, o que tem nesse implante, né, que vocês colocam aí dentro dessa categoria? Olha, os implantes, eles são dispositivos, alguns de silicone, né, e eles são menores do que um palito de fósforo, e lá, o que tem dentro, aí né, só quem coloca que sabe, porque normalmente o paciente muitas vezes não sabe, às vezes até o médico que está implantando ele não sabe, porque ele já recebe a receita pronta de quem fez, né, e isso é um problema, porque quando você tem um implante de gestrinona, ok, então você tem uma substância, mas o que está assustador hoje é que você não tem só uma substância. Para começar, a gente não sabe como é que é a absorção.
Então, esse implante, ele é uma forma de você administrar no organismo uma medicação, né, que você não precise ficar utilizando todo dia, né, que aí você vai ter o desconforto de lembrar. Então, ele acabaria simplificando a administração de um medicamento. Só que nesse caso que a gente está falando aqui, a liberação das substâncias, elas não foram estudadas nas pessoas. Então, não tem um estudo, olha, as mulheres nessa faixa etária com peso tal, coloca tantos miligramas nesse implante e a gente vai subir tanto. Né? Isso a gente não tem. Então, a gente não tem esse controle, né, de uma substância, e a gente também não tem a menor ideia quando você junta um monte de substância num implante só. Qual que é a interferência da absorção de um no outro, qual que é a ação da associação no corpo da pessoa. Né? Então, é algo que já vem preocupando, mas ultimamente isso vem escandalizando. Né? Só para complementar a sua pergunta, além da gestrinona, o que mais que a gente pode encontrar aí? Normal, eles colocam testosterona, progesterona, colocam estradiol, colocam tamoxifeno, colocam semaglutida, metformina, ocitocina, que está muito aparecendo muito na mídia, porque a gente tem casos, recentemente a gente teve 2 casos de pacientes que fizeram edema cerebral por uso de ocitocina. Né? Então, assim, realmente é algo que a criatividade do que se coloca no implante, o céu é o limite. E só para arrematar, né, Close? Semaglutida, para quem não conhece, é um desses medicamentos que tem sido usados amplamente para emagrecimento, né? Então, acaba que você tem uma questão a mais, né? Você está querendo acelerar muito essa coisa da forma física. E só ia explicar também o que a doutora falou da ocitocina, que é um hormônio que é usado para indução de parto, né? Para estimular a contração uterina, e que agora é vendido e que é conhecido como hormônio do amor. Então se vende até para isso, né? Eu já vi, para melhorar sua relação, sei lá. Ocitocine-se, já ouviu? Ocitocine-se. Ocitocine-se, mas pode passar por uma UTI. Maravilhosa, a criatividade. Realmente não tem limites. Pois é, e o maluco, né, Bruno? O Bruno, gente, a gente entrevistou ele para esse episódio que eu falei que vai sair no ano que vem, né? E a gente tava brincando até um pouco dos nomes que a gente dava, né? Que se dava antigamente para anabolizante. Então, bomba, suco, veneno, essa coisa que se fala. Só que tá entrando com esses novos marketings, né? Então, a modulação hormonal, a reposição, essas coisas, né? A Clô trouxe alguns, o chip e tudo mais. E, assim, nos estudos que vocês têm visto, as pessoas, os usuários, nesses casos, eles estão sabendo disso? Eles sabem, não, tudo bem, eu estou implantando com isso, eu sei que é isso. Ou eles não estão sequer cientes do que eles estão colocando ali dentro? Essa pergunta é importante que a gente tem também, né? A gente tem um questionário dentro desse estudo que a gente chama de SOS, né? A gente tem uma série de desenhos experimentais para estudar o tema, né? Uma corte prospectiva, como a gente chama na ciência, quer dizer, a gente tem um grupo de usuários e a gente acompanha esses usuários, né? A gente pretende acompanhar esses usuários por até 10 anos, quer dizer, são desenhos elaborados. E dentro desse estudo, a gente também tem um inquérito, né, que já está traduzido em 5 línguas e está rodando o mundo. Né? Esse inquérito está rodando o mundo para entender exatamente percepções, experiências, conhecimento do usuário. Né? Então, obviamente, é um questionário não julgativo, mas a gente precisa entender o que eles pensam, até onde eles conhecem, para a gente pensar também estratégias de redução de danos, de educação, né? E algumas questões têm chamado bastante atenção da gente, né? Claro que isso está em evolução, os dados são bem preliminares, mas o indivíduo que recebe a prescrição de um médico acredita que está mais seguro. Né? Então ele fala, olha, como a prescrição é de um médico, né, eu estou seguro. A maioria que recebe a prescrição médica fala, poxa, não é possível que o médico está me enganando. Uhum. Né? E não tem nenhuma evidência na literatura científica de que a prescrição que é feita pelo médico é mais segura. Tá? Então, isso a gente também quer apurar no estudo. Quais são os eventos adversos daqueles que recebem uma prescrição médica e aqueles que fazem por conta própria, que recebem a prescrição, digamos, ilegal, né? Do coleguinha da academia, do profissional de educação física, de nutrição e etc. Né? Então, existem essas percepções que são digamos, falaciosas do uso de esteroides, mas elas foram plantadas ali. Há um marketing, há uma narrativa. Essas disputas, né, de nome, né, são disputas de narrativa.
Né? É chip da saúde ou é chip da beleza? Uhum. Né? É terapia de reposição hormonal, né? TRT, sei lá, modulação hormonal, a gente já ouviu bastante esse termo também. Né? No fundo, inclusive o chip da beleza, é o uso de bomba. Uhum. Né? É um termo forte, né? Tem até a campanha, né, do Clayton, né, liderada pelo Clayton, pessoal da Unifesp e tal, que é o Bomba Tô Fora. Mas é o termo que resume o que esses caras fazem, né? Eu até brinco, né, na minha coluna da Folha, eu falo, não existe hormonologia, existe bombologia. Né? No fundo, o que se quer é prescrever esteroides anabolizantes e isso, assim, a gente define muito bem como uso de bomba. Né? Uhum. Cabe para todas essas terapias que o pessoal encontra por aí, né, que viu em casa, viu um nome bacana em casa ali, chip da beleza, reposição. Gente, estamos falando de usar bomba, né? Então vamos dar os nomes corretos para as coisas corretas. Né? E tem uma reflexão que a gente tem feito, né, Clô, na apuração, que é assim, a gente tende a achar essas pessoas que a gente põe, não caí na história do cara da bombologia, não entrei muito nessa, a gente se acha superior a essas pessoas, né? Eu sou muito mais inteligente, esse cara não sabe nada, ele não lê artigo. Pelo contrário, essas coisas são pensadas, são bem feitas, elas só não são em prol da pessoa, né? São para ele ali ganhar dinheiro, para ele ali fazer a fama dele. Mas não são pessoas que a gente deve subestimar, né? O uso desses termos é muito inteligente, né? O chip da beleza, ele mira um público, a reposição hormonal mira outro. Parece que a pessoa não tá tomando... Se você virar pra uma mulher, saiu do ginecologista e falar isso aí é anabolizante, ela dificilmente vai conseguir fazer essa associação, né? Porque tá tudo embalado aí num discurso muito técnico, né? Tecnocrata. E em cima de deturpações de científicas, né? Então, assim, repor hormônio, imagina, né, Maria, que talvez você faça isso, né? Então, mas assim, como que é o diferente, né? A reposição hormonal na endocrinologia, a reposição, aliás, é a essência da endocrinologia. Pois é. Né? Porque quando que é essencial você repor o hormônio? Quando o paciente tem deficiência daquele hormônio. Né? Então, por exemplo, o paciente que não tem hormônio de crescimento vai precisar de hormônio de crescimento para crescer e alguns outros benefícios mais específicos na vida adulta. Né? Paciente que não tem hormônio tiroidiano, a gente vai repor hormônio tiroidiano. Paciente que não produz, homem que não produz testosterona, a gente vai repor testosterona nesse homem. Isso com controle laboratorial, com a dose, e isso tudo está devidamente padronizado. Hoje a gente tem formas de repor isso nos homens que precisam com a segurança, né, porque até repor testosterona no homem que tem deficiência e precisa, protege esse homem e melhora a qualidade de vida. Agora, a reposição de anabolizante, e especialmente de testosterona em mulheres, é algo que ficou restrito a uma condição que é a síndrome do desejo sexual hipoativo. Que é o quê? É a mulher que não tem libido, né? E isso realmente é um problema. Agora, um problema muito maior do que esse é você fechar o diagnóstico excluindo as outras causas, né? Então, para você fechar esse diagnóstico, então você tem que ter exclusão de estresse, de ansiedade, de vários outros fatores da rotina da mulher, que a gente sabe que hoje é impossível você excluir, né? Então, a mulher, ela hoje, né, a gente só foi herdando mais trabalho. Então, para você fechar esse diagnóstico é quase impossível. Tá, então eu não vou fechar, eu vou fazer testosterona e vai aumentar a libido. Aumenta, claro que aumenta. Anabolizante aumenta. Então, a gente recebe, às vezes, mulher no consultório com níveis de testosterona maiores do que de homens, né? E isso tem um custo para ela, né? Tem um custo para a família, né? Então, tem colega pediatra que teve que tomar uma atitude dentro da família, né? Convocar outros familiares. Por quê? Porque estava o pai e a mãe usando anabolizante. E anabolizante não é só aumento de risco cardiovascular, é mudança de comportamento, é agressividade. Então, daqui a pouco a gente vai ver acontecer agressão com a criança, eventos até mais graves, e tem que investigar, né? O que essas pessoas estão usando, porque o impacto não é só na saúde, é num contexto muito mais amplo, né? A gente hoje vê, por exemplo, é muito o perfil, né, do pessoal mais bombadão, não sei o que, aí vai armado por aí, você imagina o risco que se expõe à sociedade, né? Então é algo que é muito complicado. Eu acho que até um gancho para a próxima pergunta que estava aqui, que é que a gente já teve problemas no passado, apurando esse episódio, a gente descobriu
que tentava se negar o efeito do anabolizante, né? Não funciona, não tem estudo, mas é óbvio que existe um ganho ali. Quem usa percebe, por isso que quer continuar usando. É Então, como droga. queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre esses efeitos positivos perceptíveis e o que tá escondido aí, né? O que quem usa não vê. O que o anabolizante melhora, né? Ele vai dar mais energia, sim. Vai aumentar a massa muscular, então vai ficar com o braço definidinho de influencer de Instagram, né? Vai aumentar a libido, né? Então, assim, você tem os benefícios que qualquer droga pode trazer, né? Então, eu vejo o uso do anabolizante como o uso de droga. Por quê? Porque você tem um benefício, sim. Né? Mas, por outro lado, é muito bem estabelecido o aumento de risco cardiovascular. O colesterol ruim vai lá para cima e o bom despenca, fica miserável. Então, isso aumenta muito o risco de se ter um infarto, um AVC. E a outra coisa que é muito importante, né, que quando você faz anabolismo, você não está só aumentando o seu bíceps e os outros músculos que você quer, mas você está fazendo o músculo do seu coração sofrer também, né, aumentar também de uma forma que vai prejudicar. É por isso que se der um Google, vai no Google, fisiculturista encontrado morto, fisiculturista morte súbita. O que é isso? Um por semana, né? É 1 por semana, quase. O que é isso? É chá de camomila? Não, é bomba mesmo. E, assim, acho que é importante dizer também que existem evidências para isso, né? Nós não estamos tirando da nossa cabeça, da experiência clínica. Existem estudos que apuraram isso, que demonstraram isso. Então, por exemplo, a Maria Edna falou de violência. Existem estudos que mostram, um recente, uma baita revista da nossa área, da área médica, que é o JAMA, né, que foi publicado, demonstrando que morte no geral e morte violenta ainda mais em usuários de esteroides anabolizantes, né? Então, os efeitos adversos dos esteroides anabolizantes são bem documentados. Ora, como é que eles são bem documentados? Por que as pessoas dizem que esses estudos são de má qualidade? As pessoas usam, né, os hormonólogos, né, estou colocando nesse guarda-chuva hormonal, porque é um termo novo que surgiu aí, então a gente vai aproveitar para bater nessa turma aí, usando o termo que eles mesmos cunharam, né? Essa turma se vale de negacionismo. Então, o que é a hormonologia? A gente tem que definir a hormonologia como um negacionismo, uma pseudociência, tá? E as técnicas, os métodos que são usados por essa turma são os mesmos que nós vemos aqui com qualquer outra indústria, com a indústria tabagista, anti-aquecimento global, quer dizer, são sempre as mesmas estratégias, os métodos. E qual que é esse método? Basicamente, gerar dúvida. Essa turma trabalha para gerar dúvida. Então não tem estudos de qualidade. Como não? Existem estudos de qualidade. Não tem um estudo randomizado e controlado imitando o que as pessoas fazem no mundo real. Daria para o nosso comitê de ética aprovar, Maria Edna? Não. Obviamente não. Né? Como é que você pega um grupo e dá placebo, outro grupo se enche de droga, enche de bola, de bomba, como a gente fala? Daria para fazer um estudo desse tipo? Como não existe estudo hoje com tabagismo, que você pega um grupo e dê, né, 2 maços de cigarro por dia por 40 anos e o outro vira o placebo? Né? Por que não existe esse tipo de estudo? E a gente sabe hoje muito bem, eu acho que ninguém, né, que está acompanhando a gente duvida disso, né, que o cigarro pode causar, por exemplo, câncer de pulmão. Causar, a palavra que eu usei aqui. Sim, causalidade. A partir de estudos bem feitos, em modelo animal, em estudos observacionais. Então, existem essas evidências também para o uso de esteroides anabolizantes. O uso abusivo, recreacional. A gente não usa o recreacional, a gente pode falar depois por quê. Mas assim, o uso não terapêutico, né? Essas evidências estão... Aliás, para o terapêutico também, né? Por que o velhinho lá não faz o uso de esteroide anabolizante, sendo que ele perde massa muscular, que ele perde força? Porque tem estudos que mostram que há risco, até numa dose menor, controlada, bem prescrita, que é o diferente do que se vê na realidade. O pessoal faz, né, a tal da polifarmácia, toma tudo, né? Toma tudo de uma vez. O risco, portanto, é muito maior. Né? Então, dizer que não tem evidência científica é um método negacionista que é usado por essa turma. Eu ia só comentar em relação a essa questão da existência ou não de evidências, que eu entrevistei alguns prescritores de hormônio e eles falam isso, que não tem como fazer um estudo randomizado controlado com uma coisa tão individualizada como a prescrição de hormônios e que então isso justificaria o uso e que às vezes a gente é muito
evidencialista, uma coisa assim. Uhum. O que é maluco, né? Porque, de novo, é uma deturpação de um conceito médico que existe, que é de personalizar o tratamento, né? Mas aí você mexe com isso. É, né? aí nesse caso era melhor não ter feito medicina, né? Ter feito outra coisa, porque quando a gente faz medicina, a gente tem como base, né, o melhor nível de evidência científica, que é o que a gente tem que levar para o paciente. A partir do momento que a gente diz que pode fazer qualquer coisa com o paciente, isso daí não se chama liberdade de Autonomia médica. Isso não é autonomia médica, porque isso foi muito discutido, né? Teve uma audiência pública lá e tem gente do conselheiro do CFM falando que é importante ter os implantes para que os médicos tenham autonomia de prescrever. Mas antes dessa nossa autonomia de prescrever, existe um órgão que regulamenta aquilo que a população vai ter acesso, que é a Anvisa. Que é a Anvisa quem faz essa avaliação de segurança e de eficácia. A gente não faz essa avaliação de segurança e de eficácia porque a gente não foi capacitado para isso. Quem faz isso é técnico, né? E a Anvisa, a gente pode ter algumas críticas com ela, mas eu sei muito bem porque eu transito por lá, eu convivo e eu sei da importância e da capacidade técnica que a Anvisa tem. Acho que você tocou num ponto importante. Tem gente dentro do CFM que defende chip da beleza. Por mais assustador que isso seja, né? Para quem é guiado pela ciência, pela evidência, né? Como qualquer indústria, tem gente ganhando muito dinheiro, né? Então não é um discurso por amor, né? Não é uma apologia que as pessoas tenham hormônio, testosterona, né? Tem gente que ganha muito dinheiro com isso, né? Que vende curso, que vende droga, né? Que ganha com usuários, né, de esteroides anabolizantes. Então, é uma indústria, né? E as pessoas precisam entender isso. Né? Bruno, eu não vou chamar de colega porque eu não considero colega, mas tem médico fazendo só implante. Quando saiu a primeira resolução da Anvisa que proibiu tudo, não tinha o que fazer no outro dia. Sim. Né? Meu advogado me impede de comentar essa questão do... Não, mas acho que uma coisa que dá pra gente falar, que é uma coisa que a gente falou no Ciência Suja algumas vezes, a gente precisa estar atento a esses momentos chaves do CFM, né? O CFM teve eleição outro dia e passou batido, né? A coisa não foi muito discutida e tudo mais, com uma questão toda problemática ali durante as eleições e passou, e ninguém cobriu. E agora, né, pergunta se a pessoa sabe quem é o nosso representante de São Paulo no CFM, a gente sabe quem gostaria de não e saber. não gostaria de saber, porque a gente sabe que ele, por exemplo, não defendeu vacinas, né, durante a pandemia. Então, a gente tem Podemos essa questão. manter o tema? Mas essas sessões são públicas, né? E é inevitável, quando a gente fala de autonomia médica, relembrar o negócio da pandemia. Porque é exatamente o mesmo argumento de que posso fazer o que eu quiser. É o mesmo grupo. Eu sei o que é melhor. É o mesmo grupo. E é interessante que tem muitos colegas que são anti-bomba, mas que são... Porque infelizmente tudo hoje tem um viés ideológico, né? Então eles são anti-bomba, mas ao mesmo tempo eles ficam muito, muito divididos porque eles estão vendo que tem gente que está dando força lá dentro em locais estratégicos e que é a favor, né? Então a pessoa fica meio perdida ali. Virou uma questão de a favor ou contra, né? Bom, nosso advogado ali, fictício, falou pra gente fugir desse assunto, então eu acho que uma coisa que é legal também de discutir, vocês falaram de efeitos colaterais, né? Então a gente falou, claro, de infarto, se fala muito de mudança de voz, às vezes crescimento de pelo, essas coisas todas que a gente vê. Mas uma coisa que eu acho que é importante discutir também é dependência, né, Bruno? Dependência por anabolizante, por chip, essa coisa pode existir, né? Imagino que é bastante comum. Pois isso gera uma dependência basicamente porque o esteroide anabolizante tem o papel de transtornar a nossa imagem corporal, né? Então, é bem verdade que tem muita gente com transtorno de imagem que busca o esteroide, mas o caminho é de mão dupla, né? O esteroide também pode, né, gerar essa resposta. Então, aquela conversinha, né? Um ciclinho só não faz mal. Geralmente as pessoas não ficam no único ciclo de esteroides anabolizantes, né? Por quê? Porque depois que você para de usar aquele hormônio, né, nosso eixo de controle hormonal, né, que funciona por feedback, né? Então você aumenta muito, você traz para baixo, nosso corpo traz para baixo, para de produzir, né? Então há um ajuste natural para esse hormônio voltar,
né, as suas bases, digamos. Às vezes não funciona muito bem, né? E aí tem que entrar os nossos colegas endocrinologistas para corrigir tudo, né? Mas enfim, geralmente funciona dessa maneira. Você dá muito hormônio para a produção endógena, né, até você conseguir restabelecer aqueles valores. Quando esse hormônio vai embora do corpo, digamos, em excesso, né, aquelas adaptações que você teve, né, os ganhos que você teve com o hormônio, vão embora também. Aquilo não fica para sempre, né? Convido o pessoal de casa aí a procurar os fisiculturistas campeões. Os campeões de verdade, os maiores atletas. Dê uma olhadinha como eles estão hoje, depois de aposentados, né? Então, ninguém fica anabolizado para sempre sem um hormônio. Logo, se eu terminei o hormônio, o que vai acontecer? Eu vou perder as adaptações e muito rapidamente. Na velocidade que vem, elas vão embora. E aí o sujeito faz o quê? Faz um novo ciclo. E um novo ciclo. E assim por diante. Não tem limite esse negócio, né? Isso gera uma dependência muito grande. Bruno, a gente tá falando só daqueles que sobrevivem, né? Dos que sobrevivem. Porque, assim, esse risco é acumulado, né, na medida que a gente vai usando o anabolizante, né? Então o risco vai se acumulando também, né? É difícil encontrar alguém que fica num único ciclo. Por isso até a nossa ideia do estudo é investigar o que acontece por 10 anos. Por 10 anos com o mesmo indivíduo que usou uma vez, a gente não acha que eles vão usar uma única vez. Porque nesse projeto a gente recebe, dentro do HC, com toda essa estrutura, não dá a droga para o indivíduo vai falar para a gente que vai usar a droga. Então a gente vai avaliar antes da droga, durante o uso da droga e depois do ciclo. E se ele voltar a fazer o ciclo, que a gente acredita que vai acontecer, infelizmente, na maioria dos casos, a gente faz a mesma avaliação. Isso no período de 10 anos. Né? Porque é isso. Isso gera uma dependência muito importante. A gente conversava nos bastidores, né, no documentário do Arnold Schwarzenegger, né, autobiográfico, que ele fala em um determinado momento, ele fala assim, poxa, no auge da minha carreira, eu não acreditava que eu estava ganhando, né, todos aqueles títulos com um físico tão ruim. Gente, era o Arnold Schwarzenegger falando, né? Não era o indivíduo que usa bola na academia e tal, quer dizer, o pangaré, era o Arnold Schwarzenegger. Ganhou né? tudo, né? No Isso é transtorno de imagem, claro, posto, né? Dismorfismo corporal, um caso psiquiátrico, né? E Maria, a gente falou aqui, claro, isso aqui leva para esse mundo das academias, mas só para o chip da beleza também pode ter essa coisa da dependência, isso, né? De usa uma vez, quero usar de novo, quero usar de novo. Tem anabolizante e anabolizante, né? Então, por exemplo, tem uma paciente que ela teve um AVC. Com 30 e poucos anos, fez até investigação genética, painel genético, varredura para ver o que estava predispondo ao aparecimento de fenômeno trombótico. Não apareceu nada. E aí o médico que fez o implante chamou para colocar o novo implante nela, né? E eu, hemato, neuro, todo mundo orientou que ela não podia, né? E ela lamentava muito, né? E eu nem estou falando de um anabolizante tão potente quanto testosterona, né? Porque a gestrinona também é um anabolizante, mas não é igual, né? Mas para ela, apesar de ser, digamos assim, um anabolizante mais fraco, já foi danoso, né? Então a gente tem mas na visão dela, ela não queria ficar sem aquilo, né? Então vicia. É droga do mesmo jeito. Né? E do jeito que ele é vendido, parece que é a única opção, né? Porque o diagnóstico que eles criaram para o uso, ele é muito genérico, né? E serve para todo mundo que está nessa mesa, quem está nos bastidores, quem está em casa, quer dizer, você se sente cansado? Às vezes você tem falta de libido, né? Às vezes você está desanimado com a vida. Você está feliz com o seu corpo? Quer dizer, gente, o que eles querem dizer pra gente é que o mundo precisa ser anabolizado. E no caso das mulheres, eles vão além. Se você respondeu algo assim para alguma dessas perguntas, significa que você provavelmente é muito normal. É muito normal. E escreva para mim, eu tenho a solução. E uma potencial vítima, né, dessa indústria, né? No caso das mulheres é mais assustador ainda, quer dizer, esse pessoal quer fazer a gente acreditar, né, que as mulheres, né, pela natureza, elas não foram equipadas como deveriam com a quantidade de hormônio masculino. Quer dizer, as fêmeas, né, das espécies, de todas as espécies, vieram com esse defeito de fábrica da mãe natureza, né? Não vieram com hormônio masculino. Sim, não tem a mesma quantidade de hormônio masculino, realmente. E elas funcionam assim. Hoje existe um questionamento a diversos valores de referência de vitaminas, né, e dos hormônios também. Então,
para homem. Tem homem que está com a testosterona de 600, mas alguém falou que fulano está usando alguma coisa e está com a testosterona de 900 e está muito mais, né, atlético. A pessoa não quer ficar com 600, ela quer ir para 900. Né? Então, a gente tem, esse é um problema, que é essa negação aos valores de referência, e também a gente tem um problema com relação à própria dosagem da testosterona nas mulheres. Qual que é a indicação? A indicação básica é quando você tem suspeita de excesso, porque mulher tem ovário e homem é quem tem testículo que produz testosterona. Então, está ocorrendo uma tendência de mudança no valor de referência da testosterona para as mulheres, né, que não tem nem indicação de ficar dosando. Tá? A indicação de ficar dosando é quando a gente pensa que ela está virilizando, ou que ela tem algum tumor, ou então que ela tem alguma outra condição que aumente, né, os valores de hormônios masculinos, né? Mas na mulher, hoje em dia, a tendência é você não ter de 2 a 14, por exemplo, que é o que tinha, né? Então, é ficar até 14, não ter o limite inferior, porque realmente não tem limite inferior. E a própria dosagem da testosterona, o kit que faz a dosagem, ele não é tão preciso assim, principalmente para esses valores menores. Então, eu estou falando aqui até 14, até 60 para a mulher, para a gente estar falando de 10% daquilo que o homem tem. Então, os kits, eles foram essencialmente desenvolvidos para dosar valores mais elevados, né? Então, assim, dosa, tá lá, baixo. Então, tá, olha, tá vendo? Sua testosterona tá baixa. Toda mulher tá com testosterona baixa, mas isso tá certo, tá? Enquanto a gente não tiver testículo, é isso mesmo. Mulher cis é testosterona baixa, né? E alguns colegas falam assim, olha, então você vai ter que repor. Já de cara, você vai repor com gel ou com implante? De cara. Então, a paciente, imagina, tá no médico, médico de confiança. Muitas vezes é o médico que fez o parto dos filhos, né? Então, vamos implante que é mais fácil, porque coloca uma vez e aí a gente acaba tendo essa epidemia, né? Que isso é um problema de saúde pública que a gente tá vivendo. Sim, e vale reforçar o que a doutora já falou, que não existe esse uso recomendado de implante em mulher de testosterona. Esse uso não foi testado, não foi aprovado, não tem registro da Anvisa, é uma coisa que é feita de um modo completamente off-label, né? E aleatório. Já que você tocou na Anvisa, Clô, a gente tem um vídeo que a gente separou da Thaís Gondara. A Thaís Gondara estuda regulação, ela tem a Regulatory Academy, e ela gravou um videozinho aqui para vocês ouvirem um pouco do que ela acha dessas resoluções novas da Anvisa sobre, né, os implantes hormonais. Vamos ouvir. Quando Ciência Suja chama, eu paro tudo só para atender o chamado deles. O Pedro e o Theo me chamaram mais uma vez e cá estou de novo para falar agora sobre o chip da Virgínia. Moçada, é o seguinte, a história dos implantes hormonais que estamos vendo agora é só o remake de uma reportagem muito famosa que já vimos aqui no Ciência Suja. O uso indiscriminado da cloroquina durante a pandemia. Desde 1976, qualquer droga ou medicamento deve obrigatoriamente ter um registro sanitário para poder ser comercializado e prescrito no Brasil. A cloroquina nunca foi aprovada para tratar Covid, assim como os implantes hormonais que estamos vendo agora na internet, que nunca passaram pelo crivo dos ensaios clínicos randomizados, que são, por sua vez, critérios fundamentais para a aprovação regulatória das agências de todo o mundo. Se não há ensaios clínicos, não é possível sequer ter um registro sanitário para as alegações que a gente vê andando por aí na internet. Dito isso, a prescrição indiscriminada de medicamentos sem registro e substâncias de controle especial não é somente uma infração sanitária grave, tudo isso que está acontecendo, mas também um atentado à saúde pública. E foi justamente pelo risco à saúde pública que as 35 sociedades médicas acionaram a Anvisa para que a manipulação e a comercialização desse tipo de produto fosse proibida.
E assim aconteceu com a primeira resolução que proibiu a comercialização e a prescrição desses implantes hormonais em caráter preventivo. O problema que segue após esse ato normativo é que um mercado clandestino criado por profissionais antiéticos viram seus negócios ameaçados pelo claro posicionamento da Anvisa. Como sanitarista, desconheço a prática clínica que de fato necessita da manipulação individualizada desses hormônios. Mas foi justamente essa a ponderação que a Anvisa fez. Daí então veio essa nova resolução que revogava o caráter preventivo da proibição da prescrição e comercialização dos implantes hormonais. Ela devolve a possibilidade de pacientes com condições muito específicas e que realmente são exceções à regra para que eles tenham seus tratamentos continuados. Essa nova resolução não foi um aval para a picaretagem que anda acontecendo na internet ultimamente. Tanto é que alguns dias depois, a Anvisa publica um despacho que não é necessariamente novas regras sendo aplicadas, mas sim o entendimento da própria agência com todos os detalhes do que pode, do que não pode ser manipulado, quais são os critérios sanitários que devem ser respeitados pelas farmácias de manipulação. Na realidade, a Anvisa só reafirma seu papel institucional na defesa da saúde pública, explicando o que já sabemos desde sempre. Medicamentos sem registro sanitário não podem ser comercializados e nem prescritos. O nome disso é uso off-label e é por conta e risco do profissional prescritor. E nós já vimos essa história na pandemia, né? Mas seguimos aqui tentando combater os crimes contra a saúde pública. Doutora, queria ouvir sua opinião primeiro, se essas resoluções ajudam na prática e o que você acha delas. Eu acho que seria ótimo se tivesse mantido só a primeira. Por quê? Porque a Anvisa ela é um órgão regulatório, né? E ela avalia eficácia e avalia a segurança. Isso não foi avaliado, né? Uma vez que não foi avaliado, não pode estar desse jeito, né? Aí agora teve a proibição total, muita gente se desesperou, aí teve uma flexibilização e aí depois saiu uma outra resolução da diretoria colegiada, e aí a gente tem que lembrar como que a composição da Anvisa, então diretoria colegiada é escolhido, e você tem o corpo técnico que é a raiz da Anvisa. Então a gente tem ali uma expectativa de que você vai ter uma fiscalização. E a gente sabe muito bem, o próprio presidente da Anvisa, recentemente, ele questionou o presidente da República para trazer mais, né, aumentar o corpo técnico, porque a Anvisa regula muita coisa, né? Então, quem que vai fazer a vigilância? São as vigilâncias sanitárias locais, né, de município, de estado. A gente não tem braço para isso, né? Então, a partir do momento que a gente não tem braço, significa o quê? Que está liberado, né? Na prática, o que a gente vê é que as pessoas estão chamando. Não, assim, eu estive num congresso há pouco tempo, semana passada, na Unicamp, e falávamos também, entre outras coisas, de esteroides anabolizantes com um especialista. E ele mostrou lá propaganda nas redes sociais de uma dessas empresas, né, uma dessas farmácias, fazendo ensaio clínico, quer dizer, recrutando participante, né, pela internet, quer dizer, isso foge de todo o rito processual ético que a gente tem na universidade, né, na academia, para fazer ensaio clínico com as pessoas. Quer dizer, isso é o que a gente chama de cobaia, né, cobaia. Então, acho que a pessoa está tão ansiosa por usar o produto e tal, estão sendo usados como cobaia, né, por essa indústria. Então, realmente, eu espero ansiosamente essa investigação. Acho que a imprensa tem que investigar isso, né, porque é um problema de saúde pública, né, isso está dado, está posto. Está afetando cada vez mais gente, né? A prevalência, a gente está fazendo estudo agora de prevalência na América Latina, depois eu trago os dados para vocês, né? Mas os números são assustadores. Alguns resultados preliminares mostram que a prevalência pode chegar a 6% no país. 6% de pessoas usando esteroides anabolizantes. Isso é compatível com o que se tem para outras drogas, né, muito menos, digamos, de potencial ofensivo do que o esteroide anabolizante, tá? Então, acho que a gente precisa começar a tocar mais nesse assunto e começar a entender
toda a articulação que existe. Quem que está ganhando com isso? Quem são as pessoas que estão ganhando? Quem são as empresas que estão ganhando? Né? E por outro lado, proteger o usuário. Né? Eu queria chegar em algum momento para falar sobre isso. Eu, participando de uma reunião com uma colega nos Estados Unidos, uma antropóloga, num outro contexto de droga de abuso, ela não vai gostar que eu chamo de droga de abuso, mas falando de uso off-label, de droga dos medicamentos anti-obesidade. Né? A gente tem um estudo também para entender porque as pessoas estão usando, as pessoas que não têm obesidade. Né? E aí, em algum determinado momento, eu falei, poxa, mas essas pessoas que usam o medicamento sem precisar usar. Ela falou, opa, né? Eu te entendo a sua posição como fisiologista, como clínico, mas para as ciências sociais, se o indivíduo usa uma droga, ele tem alguma necessidade. Então a gente precisa entender qual que é essa necessidade. Por que as pessoas estão buscando isso? Né? Uma questão do nosso levantamento, né, toca nesse ponto. Né? Especificamente em relação ao trabalho. A gente fala, se você usa essa droga, né, todos usam, né, quem preenche tem que usar. Você, quando usa a sua droga, né, quando usa o seu esteroide anabolizante, você se sente melhor no trabalho? 75% até agora, estudo em andamento, 75% diz que sim. Tá? Então, eu parei de usar o uso cosmético de esteroide anabolizante, estético, recreacional. Tá? Nós temos lá, por exemplo, num estudo feito no contexto do SOS, que é de redução de danos. Tá? E aí, num determinado momento, no grupo, trocando figurinhas ali com o participante, tal, com o usuário de esteroide anabolizante, o sujeito, né, que tem ensinado muito pra gente, por sinal, é um segurança, tá? Um pouco mais velho, que usou a vida inteira esteroide anabolizante, e quando para de usar, ele perde emprego. Ele precisa do corpo, ele precisa ser grande. Tá? Isso vale para o modelo, isso vale para prostituta, isso vale para atriz, isso vale para tanta gente que depende da estética, né, do corpo. E o uso, às vezes, não é optativo para esse sujeito. A mulher desse sujeito, por exemplo, morreu de doença cardiovascular. Teve um infarto e morreu. Né? Ele morre de medo. A última coisa que ele queria fazer era usar aquilo. Ele falou, olha, eu trabalho com meu filho para ele não usar esse. Eu quero ver esse meu filho longe desse negócio. Mas ele precisa usar pelo trabalho. Então, olha só, quem que acolhe esse sujeito? Quem que orienta esse sujeito? Somente proibir o caminho? Quer dizer, são questões que eu estou colocando aqui. Né? Que a gente não tem respostas prontas realmente. Né? O pessoal na Holanda tem um baita trabalho de acolhimento e de redução de danos. Alguém fala para esse sujeito que ele não pode compartilhar seringa? Ah, mas ninguém mais compartilha seringa. Compartilha, a gente tem esses dados também. Né? Compartilha. Né? Alguém fala para esse sujeito que ele comprar droga, né, no mercado que o pessoal chama de underground, né, que é muito comum, laboratórios de esquina, né, é perigoso, pode ter alguma coisa ali que não é o esteroide anabolizante. Né? Tomara que não tenha nada ali, que esse é o melhor dos cenários. Ah, pode não ter nem esteroide. Poxa, que bom, você deu sorte. Né? Mas ninguém fala, ninguém avalia, ninguém acolhe esse sujeito. Então, acho que isso é importante a gente começar a discutir, né? Porque essas pessoas são vítimas, né? Não são necessariamente preguiçosos, indisciplinados, que querem o caminho mais fácil. Pode até ser que tenha também, né? Aqui na região da Berrine, academias de luxo, o cara quer o resultado mais fácil. Tem também, tá? Mas não é todo mundo que pode ser enquadrado nisso. Né? E a gente precisa começar a treinar as pessoas, né, os profissionais de saúde, para acolherem, sobretudo os médicos, eles precisam acolher essas pessoas. Né? O que fazer com eles? Esse é um trabalho que é muito importante de ser feito, porque às vezes tem algumas pessoas que querem sair desse mundo e não conseguem, principalmente homem, quando usa testosterona, você tem uma atrofia testicular porque deixa de funcionar, né? Se quer ter filho, você não vai poder ter filho porque não está funcionando. Então você tem que fazer um verdadeiro tratamento, né? Mas essa questão de que o pessoal quer rápido, todo mundo quer rápido. Todo mundo quer. Sim. Ninguém quer esperar tanto, né? Porque quanto mais rápido, melhor, né? Eu trabalho muito com obesidade e as pessoas elas têm essa expectativa de que quando usam um medicamento para obesidade, aí tem que ser tudo de uma vez, né? Às vezes demorou 20 anos para chegar no peso que está, mas precisa de resolver aquilo em 2 meses, né? Então a gente tem uma pressão muito grande da mídia, né? Hoje a mídia, mesmo a mídia tradicional, ainda quando a gente vai ver, a mídia tradicional ela prioriza os corpos magros e sarados, né? Então isso tem tido uma discreta mudança, mas quando a gente vai nas redes sociais, que é terra de ninguém,
Aí você só tem isso. Esses corpos que são vendidos pelo mundo fitness, né, o que a gente convencionou chamado mundo fitness, que é uma indústria, né? É uma indústria que vende produtos, serviços, processos, cursos, feiras, quer dizer, vende saúde. Tá? Eles não estão preocupados com a saúde coletiva, eles estão preocupados com a saúde do indivíduo, entre aspas, porque não é saúde. Tá? Então os corpos que as pessoas estão vendo em casa, os influencers, tudo bem, eles estão aí, eles têm milhões de seguidores, mas é preciso que alguém diga, porque eles não vão dizer. Né? O advogado de vocês é bom ou não? Muito bom. Tá, então depois você me passa o cartão. Essa turma toda que tá aí, tá, ela se forjou no esteroide anabolizante e na cirurgia. Não foi com o foco, força e fé. Ou com o suplemento que eles fazem propaganda nas redes. Exato. O efeito do suplemento é pequeno. Tá? É importante para o atleta, mas o ganho é marginal. O ganho do treino, também. Né? O da alimentação saudável é a mesma coisa. Então, esses corpos que estão postos são inalcançáveis, certo? Sem drogas e sem cirurgia, esses corpos são inalcançáveis. Então a gente precisa começar a questionar se para ter saúde a gente precisa desses corpos. Tá? E eu já dou a resposta, tá? O spoiler. Não. Tá? É possível ser saudável, é possível ter saúde mental, Aliás, saúde física, viver melhor e viver mais tempo sem esses sacrifícios. Ninguém tá falando aqui para não ir para academia, para Exatamente, não fazer exercício, para não comer. Pelo contrário. Exatamente, você não precisa usar droga para isso, né? Não tem nenhum estudo que mostre que você ter 60 centímetros de bíceps é melhor do que você ter 35. A qualidade do músculo importa, o treino recorrente importa, a alimentação saudável, prolongada, no longo prazo, é isso que importa, é isso que a gente deveria buscar. Só que essas coisas não vendem, não dão likes, não trazem seguidores, não engajam. Né? Saúde like coletiva virou não sucesso. engaja. Saúde coletiva não engaja. A academia a academia da cidade, guia alimentar para a população brasileira, guia para atividade física, isso não traz engajamento. Vai fazer isso, propaganda disso nas redes, você não vai ter seguidor, não vai ter engajamento. De uma forma geral, né, eu acho que é pelo nosso próprio funcionamento cerebral, né, a gente não escolhe muito. Existe uma ideia de que todas as nossas decisões, elas são decisões muito pensadas e que a gente é um ser superior e, na verdade, não. Acho que para a gente fazer o nosso disco riscado Ciência Suja, que inclusive dá a minha idade, né, de falar disco riscado, assim, a gente fica trazendo muito para o indivíduo, né? E o Ciência Suja, a gente sempre discute isso, né? A gente tem que parar de apontar a culpa pro cara que tá tomando, falar, pô, você é burro, você faz isso, e justamente atacar quem tem que fazer, que acho que a gente tem feito repetidas vezes. Eu acho que isso leva a gente para nossa próxima rodada de perguntas, que é em relação a como essa indústria funciona, né? Como essa galera lucra, quais são os argumentos que eles usam. Enfim, Bruno, você chegou a ver um pouco do modus operandi, a gente já falou um pouco sobre isso. Queria que você explicasse um pouco mais o que se usa de alegação para fazer essa prescrição oficial médica, né? A gente quer fazer muito um estudo, isso não está em andamento, está sendo maturado, né, digamos, no laboratório, né? Mas um estudo de análise de discurso desses profissionais, entre aspas, que prescrevem esteroides anabolizantes, né? O discurso é falacioso e negacionista, a gente consegue de cara fazer um paralelo com o que se tem da literatura. A gente aprendeu muito com a indústria tabagista, com os negacionistas do aquecimento global e etc, né? O pessoal do agro, assim vai, né? Então, com essa turma a gente aprendeu bastante, a gente consegue analisar, né? E o discurso realmente dessa turma não é original nesse sentido, né? São todos falaciosos. Mas um que chama muita atenção, né, para a gente simplificar aqui, é esse discurso de que, se você faz comigo, você está seguro, porque eu conheço, né? Como se ele tivesse algo divino que desceu assim na cabeça dele, iluminou aquele sujeito, iluminar. Olha, eu sei que não tem evidência, eu sei que não tem diretriz, mas eu aprendi na minha prática clínica a manejar, né, os efeitos adversos, a prescrever para você ter um bom resultado. Esse discurso, ele é pernicioso, porque ele parte de alguém que está numa situação de autoridade, que é o médico, né? Às vezes é o obstetra, o ginecologista, o endocrinologista importante para aquela pessoa, é uma autoridade, afinal, né? Gente, isso não existe. Não existe, não tem um protocolo para você seguir que traga segurança. O que a gente sabe de esteroide anabolizante até hoje é o seguinte: para você ter um efeito benéfico, você precisa ter doses
suprafisiológicas, acima do que a gente produz, tá? Se eu fizer um ciclo com doses fisiológicas, né, dá um pouquinho para o sujeito, não melhora o desempenho. Né? Esses estudos existem desde a década de 50, né, 50, 60, até levou a literatura, a ciência a acreditar, né, que os esteroides anabolizantes não traziam muitos benefícios. E por isso, até hoje, a gente paga, porque é uma descrença na ciência. O cara que usava de verdade ali na academia, no chão de fábrica, Em digamos, altas doses ali? em altas doses, fala, pô, esses caras não sabem nada. Né? Aliás, eu ouço até isso. Hoje, né, o Theo, o Bruno, esses magrelos, esses frangos, aí eles não. O que eles estão falando de esteroide anabolizante, né? Aí já é um argumento ad hominem, também, que é muito comum, né? Mas voltando a esse discurso, quando você tem uma dose baixa, né, você não tem uma resposta positiva. E aí você não vai ter negativa também, legal, porque as doses são as doses que você mantém no seu corpo de testosterona são doses normais. Se você aumenta a dose, você tem resultado positivo. Acho que todo mundo tem que dizer isso, né? A gente não está negando o resultado positivo. Existe um baita resultado positivo em termos de hipertrofia muscular, força, estético. Se você acha estético ter um corpo, né, enfim, musculoso e tal, ali, né? tem um ganho, tem um ganho. Qual que é o problema? O problema é que junto vem os eventos adversos. Que existem para todo mundo? Não. Eles são os mesmos? Também não. É o que a gente chama de roleta russa. Então, roleta russa é aquela arma que você pega a arma, você põe lá no tambor lá uma bala e você brinca, né, de dar tiro. Uma hora você pode acertar. Só que eles estão atirando várias vezes, né? É. Você tá apertando E esse gatilho você não está algumas vezes, acertando, você não está atirando na sua cabeça. né? Você está atirando na do outro, que é o paciente. Isso que é o mais grave. Bruno, é só fazer aqui que você falou muitos desses profissionais médicos, eles falam, em outras palavras, que a garantia sou eu, né? E Exatamente. muitas vezes, né, eles têm uma formação acadêmica de excelência, né? Então não tem um desgosto maior do que nós, né? Que lá no Hospital das Clínicas a gente tem uma das maiores residências de endocrinologia do país e não tem um desgosto maior para a gente, né, que é professor, que passa o tempo lá pegando na mão, orientando, explicando, discutindo, ensinando, do que depois uma pessoa dessa ir para esse tipo de área, né, de sei lá como é que a gente vai chamar isso, porque eles não aprendem isso lá não, tá? Então é bom deixar claro que isso, né, em nenhuma residência médica de endocrinologia orienta a colocar implante, orienta a ficar anabolizando mulher, né, por qualquer motivo, para estética. Isso não se aprende na formação, tá? Não tem na USP, não tem lá na UFRN, não tem lá na do Pará, não tem. Isso não tem. Onde que esse pessoal aprende isso? Cursinho de final de semana com outros médicos. Que E tão ganhando também- dinheiro em cima disso. Cursinhos E milionários. cursinho de final de semana e também cursinho da própria indústria de implante, que a gente sabe que tem, que são Exatamente. cursos muito sofisticados. Né? Uhum. É só olhar lá no Instagram que a gente vê A gente a taça recebe, de né? Prosecco rodando. Exatamente, Eu a gente recebe. até ia Glamour. perguntar sobre isso, doutora. Por que é considerado um mercado tão lucrativo, né? Até dando um spoiler, né, do que a gente está investigando pro episódio, que a gente viu é que a pessoa compra esse implante a um preço muito barato ali, de, Sim. sei lá, 100, 200 reais, e ela cobra 7 mil para aplicar. É mais ou menos nessa mais ou linha, menos né? isso. Fácil, né? É um dinheiro muito fácil. Você imagina qual o percentual de lucro em cima disso. Né? Então, é algo que é muito tentador. É muito tentador. E hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem os alunos terminando a faculdade de medicina e cada ano que passa a gente tem visto que eles estão mais desinteressados em fazer residência médica. Né? Porque fazer residência médica é ralação. Né? Então, vai fazer, por exemplo, para fazer endocrinologia, você tem que fazer 2 anos de clínica médica. Clínica médica é a enfermaria de todas as especialidades clínicas, gastro, hemato, endócrino. Então, vai sofrendo tudo e depois você escolhe uma que você vai sofrer mais, né? Porque é uma carga horária semanal elevada, é uma dedicação exclusiva e você tem um salário, imagina, eu acho que o salário do médico residente deve estar ali em torno de R$4.000.
né? Se ele vai, sai da faculdade, ele faz um curso de final de semana e vai pôr implante, ele ganha isso num chip. numa chipada. Sim. E nesses cursos eles devem ensinar a usar roupa também, né? Usa aquelas roupas pretas, aqueles mocassins, essa coisa típica Aí dessa Como é a que gente é o- entra na seara que conversa muito com o nosso episódio dos coaches, né? Essa ideia de que o cara vende um estilo de vida ali aspiracional, né? Ele é bombado, ele usa as roupas apertadas, as médicas que eu já vi estão ali sempre de biquíni no Instagram. Você vende o corpo, né, que você prescreve para suas pacientes. É isso, Clô? Sim, a gente. O assunto é inesgotável. Foi super- Então, escutem nosso episódio que vai sair em janeiro, onde a gente vai falar muito mais sobre isso. Só queria encerrar fazendo uma última pergunta, que é, pensando no nosso ouvinte, né? Como saber se você está diante de um médico picareta hormonólogo, né? Falou implante, a gente já corre? Não tem jaleco branco, já corre. É isso? Olha, a gente não tem como botar um carimbo e dizer, olha, se você viu isso, mas geralmente assim, aquele profissional que te promete 100% de satisfação, então já foge, tá? Principalmente nessa questão da parte de... A gente tá falando de estética, você querer um corpo mais bonito, isso não é crime, não. Eu acho isso genuíno, que cada um tem que ficar... body positivity, cada um tem que ficar bem com o corpo que tem, respeitando os limites, né, da saúde, não indo para qualquer coisa. Então, assim, primeira coisa é essa garantia de que, la garantia sou eu, aquilo que o Bruno falou, né, que a pessoa se garante porque ele aprendeu sozinho, então a gente nunca aprende sozinho. Tudo que eu estou falando aqui, que o Bruno está falando aqui, a gente é professor hoje, mas isso é fruto de muitos professores que passaram na nossa vida e muitos professores pacientes também, que passam, que nos ensinam muito, né? Então, o que a gente é hoje, a gente é esse pacote, não é que a gente foi iluminado. Então, promessas, né? Promessa de 100% de garantia de sucesso total, e essa autoafirmação, e tem também essa coisa glamurosa demais. A medicina não é glamour, né? Medicina é saúde, medicina é humanização, medicina é cuidado, medicina é longevidade. Até roubaram o termo longevidade, vão roubando os nossos termos, né? Wellness, fitness, então anti-aging. Então, assim, vão roubando tudo, mas assim, essa promessa exagerada, eu acho que é o que marca muito, né? E essa glamorização do exercício da medicina. A medicina já é um glamour, né? Eu tenho muito orgulho de ser médica, porque é um glamour, porque a gente tem, como o Bruno falou, é uma autoridade, então isso por si só já é um glamour. Então a gente não precisa de marcas, a gente não precisa, lógico, a gente precisa ter uma organização, ter cuidado com o nosso ambiente, mas você não precisa ter um consultório banhado a ouro, né? Brega para danar. Obrigado. Você queria para ser bom. Né? E procura no currículo Lattes, dá um Google. E se a pessoa fala, não, porque eu faço muita pesquisa, vê lá quando foi a última publicação, que às vezes as pessoas dizem, não, que eu sou pesquisador, eu sou cientista, não sei o quê. Quando você vai ver, a pessoa publicou 2 artigos, o último foi há 20 anos atrás, né? Então, resumindo, não, eu acho perfeito, quero assinar embaixo e quero dizer que é isso, o mundo fitness é fake, é fake. E o esteroide anabolizante é um produto do mundo fitness, tem outros, muitos outros, né? Esse é um produto bem perigoso, né? Mas existem tantos outros aí, é o treino da moda, é a dieta da moda, suplemento da moda. Infelizmente, nós estamos com essa moda agora, que é o chip da beleza, e daqui a pouco vem outra, tão perigosa quanto, quer dizer, desconfie do mundo fitness, né? Ele não quer a sua saúde e o seu bem-estar, né? Ele quer o seu dinheirinho, né? Legal. Maria Edna, Bruno, super obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço muito, uma satisfação, um prazer ter vindo aqui. Valeu, Bruno. Prazer, obrigado. Bom, gente, super legal ter esse episódio aqui, mais ainda poder dizer que a gente também faz parte da Rádio Guarda-Chuva, né, um grupo de podcasts independentes que produz conteúdos diversos aqui, né? Então,
para puxar alguns, a gente tem o Dissidentes, tem a Rádio Escafandro, tem o Põe na Estante. Então são outros podcasts muito legais que a gente recomenda para você. Depois de terminar aqui, vai lá, experimenta. Agora que tá fim de ano, o pessoal começa a produzir menos podcast, dá para você experimentar uns novos? Vai lá que eu recomendo, que são muito bons. Bom, também tinha falado do sorteio, né, gente? Clô, posso pedir uma mão? Você pega para mim, ó, esses 4 livros estão atrás de você aí. A gente vai sortear eles para os nossos apoiadores. Para você que ainda não é apoiador, dá tempo de você virar apoiador nosso e já conseguir, ó, participar de um sorteio de livros. Eu vou trazer alguns para você aqui, ó. A gente tem o História da Saúde Humana, que é do Jean David Zeitoun, não vou conseguir falar direito, mas é um livro muito interessante. Tem o Darwin no Brasil, deixa eu apresentar para vocês aí também. O Darwin no Brasil, ele é de uma editora, da editora Duas Aspas, da qual o Ciência Suja tá com uma parceria aí. A gente não pode contar muito aí, mas temos uma parceria, fiquem de olho. Vem aí, vem aí. E também a gente tem aqui 2 exemplares do livro Não Há Mundo Seguro Sem Ciência, do Luiz Carlos Dias, que é um químico da Unicamp. Participou muito do momento de acabar com a história da fosfetanolamina sintética, e ele fez um livro fazendo todo um apanhado sobre essa questão das pseudociências e tudo mais. Uma pessoa super bacana, sempre ajudou muito, inclusive deixou 2 exemplares pra gente poder sortear, tá bom? Então na sexta-feira a gente vai sortear esses livros, a gente avisa quem receber, mas fica de olho nas nossas redes pra você também poder acompanhar. Não vai chegar no Natal, acho eu, talvez, pra quem estiver mais perto, talvez chegue, mas se não, depois do Natal, vocês têm aí. Passando os nossos créditos na produção e na apresentação, eu, Terro Preste, a Clô Pinheiro aqui, Cloé Pinheiro, Chico, que você chamando de Clô, mas é isso, a Cloé Pinheiro, produtora. Mas pode chamar de Clô. É isso mesmo, isso aí. A gravação ela aconteceu no Estúdio Picles, a direção é do Pedro Belo, a edição é do Felipe Barbosa, também com o apoio do Estúdio Picles, e o podcast Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. É isso, gente. Feliz Natal, bom resto de ano pra vocês, ano que vem a gente se vê de novo. Até! Não dê um chip de presente pra ninguém. Pelo amor. Nave Reportagens.